Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Larissa, sou aluna de docência da professora Regina, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o equilíbrio ácido básico. Então, ao longo desse módulo, a gente falou de várias funções dos rins. Na semana passada, a gente falou sobre o papel da hemodinâmica sistêmica e renal, né, na pressão arterial. A gente falou também da vitamina D, no momento de desidratação, mas aí a gente só citou sobre o equilíbrio ácido básico. Aí eu queria falar com vocês o que vocês consideram importante, assim, por que é tão importante manter o equilíbrio ácido básico e como os rins eles conseguem fazer esse controle. Então, para que a gente consiga manter as nossas funções biológicas, a gente precisa estar num pH adequado, né? E além disso, a gente tem também várias enzimas, proteínas, que quando elas estão fora do seu pH adequado, elas mudam de forma, elas desnaturam e perdem a sua função. Então, se a gente for parar para pensar, desde as pequenas coisas, elas são muito dependentes do pH. Então, a gente também vai ter transportadores de substâncias que dependem do pH, canais iônicos. Então, tudo isso ela está bem intrinsecamente relacionado com a concentração do H+. E como a gente consegue fazer a manutenção das nossas funções biológicas, das nossas funções celulares? Através do equilíbrio entre a ingesta, eu só vou colocar aqui meu cursor, eu esqueci. Através da ingesta, que vem principalmente da dieta, então os hábitos alimentares, quando a gente fala de equilíbrio, né, do H+, é muito importante. Então, porque dependendo do tipo de alimento que você consome, se a gente for pensar no geral, grande parte dos alimentos, quando são degradados, geram produtos ácidos, né, que são resultados do catabolismo. Mas a gente também tem as próprias gorduras, né, o metabolismo da gordura. Quando a gente faz a degradação da gordura, a gente também gera corpos cetônicos que também contribuem para a concentração do H+ elevada no nosso organismo. Então, a gente tem a ingesta, né, e a gente tem que ter o equilíbrio entre ingesta e também a eliminação desse H+. E essa eliminação ela vai ser feita tanto pelos pulmões e pelos rins também. Mas a gente também tem outras coisas que interferem na concentração, que seria a dieta, como eu falei, então os hábitos alimentares é muito importante, a própria atividade física, principalmente se você for fazer uma atividade física intensa, ou acima do que você conseguiria, você pode acabar gerando, né, ativando o metabolismo anaeróbico, isso vai gerar acetato não, ácido lático, e aí que vai contribuir para o aumento da concentração de H+. A gente tem o estresse, o nervosismo, né? Então a gente nesse final de período aqui tem que tomar cuidado porque tudo isso vai interferir na concentração do H+. Mas de modo geral, o H+ no nosso corpo, nos nossos líquidos corporais, e quando eu falo de líquidos corporais, eu me refiro tanto ao líquido intracelular, que é o mais abundante, quanto o extracelular, como o plasma, o líquido intersticial. Mesmo, né, uma grande quantidade, se a gente for parar para pensar, quando a gente for medir, ainda assim é uma quantidade muito baixa. Então, a gente utiliza um cálculo, que é o do pH, que vocês não precisam saber, mas só para a gente mostrar que é assim que a gente faz a medida, a medição do pH. Então, como exemplo, aqui eu tenho o cálculo do pH do sangue arterial, né, que é quando a gente vê, a gente faz a equação, né, que é uma equação, tem uma notação, e depois a gente faz um log, e aí a gente vê que o nosso pH fisiológico é de 7,4, tá? Eita. Mas aí, quando a gente fala do cálculo do pH, a gente só faz referência mesmo à concentração do H+ livre. Então, outros íons a gente não estabelece esse parâmetro. Nesse gráfico, né, a gente consegue ver que quanto maior a concentração do H+, menor é o pH, e quanto menor a concentração do H+, maior é esse pH. Vocês provavelmente já se depararam com uma escala do pH. Então, quando a gente tem uma substância próxima de 0, quer dizer que a substância ela é ácida, ela é muito ácida. Próxima de 14 quer dizer que ela é muito básica, e no centro, né, no 7, é uma substância neutra. Só que o que vale a pena a gente entender é que a gente não pode desconsiderar a temperatura. Então, caso você esteja num laboratório, né, vai realizar uma solução tampão, você tem que ter em mente a temperatura, porque dependendo da temperatura, isso tudo também vai alterar. Então, a gente chega à conclusão que quanto maior a concentração do H+, menor é o pH, então aquele meio é um meio ácido, né? Enquanto que menor a concentração do H+, maior
é o pH, a gente está falando de um meio alcalino. Nessa imagem aqui, eu acho uma imagem muito interessante, que a gente mostra, né, o pH do sangue. Então, nessa faixa aqui, né, a gente entende, né, olhando para a imagem, que essa faixa seria a faixa ideal, né, que deveria estar o pH do nosso sangue. Então, entre 7,35 a 7,45. Vocês conseguem perceber também que o sangue arterial ele é ligeiramente mais básico, né, que o sangue venoso. E isso é porque quando o sangue ele chega aos tecidos, né, é oxigenado, os tecidos eles usam esse oxigênio e acabam liberando o CO2, né, como resíduo do metabolismo. E aí esse CO2 em contato, né, com o plasma se liga à água formando ácido carbônico. Por isso que o sangue venoso ele é ligeiramente mais ácido que o sangue arterial. Mais importante dessa imagem mesmo é que, vamos supor que a gente faça uma gasometria arterial. Aí, no seu resultado, deu que seu pH é de 7,42, mais ou menos. E aí eu te pergunto, né, será que esse indivíduo ele está realmente saudável? Ele pode ser que ele esteja realmente saudável, mas a gente também tem a hipótese de que ele possa já estar enfrentando algum certo desequilíbrio na concentração de H+, e o seu corpo, o seu organismo, ele já está combatendo, tentando, então, impedir uma oscilação brusca, tanto para o lado da acidose quanto para a alcalose. Então, às vezes, né, estar num pH ideal não significa estar saudável. Pode ser que você já esteja entrando num quadro de acidose e alcalose, mas o seu organismo ele tem alguns mecanismos, quase a gente vai falar daqui a pouquinho, que conseguem impedir essa oscilação brusca. Então, caso, né, o indivíduo ele tenha algum tipo de problema nesses mecanismos, ou ele esteja com acidose ou alcalose, mas não tenha nenhum tipo de tratamento, né, quanto a isso, ele pode sim evoluir, né, tanto da acidose quanto a alcalose. Quando ele chega num pH, ele passa de um pH de 6,85 ou ele passa de 7,95, ele pode chegar no que a gente chama de morte celular, que é quando as células elas começam a falecer, né, porque você mudou totalmente o pH, tudo estava acostumado a ter um certo outro pH, e aí, quando acontece a morte celular, a gente diz que é um quadro irreversível, né? Então, acidose e alcalose você ainda consegue tratar, mas passando disso, quando você chega num pH tão extremo quanto abaixo de 6,85 ou acima de 7,95, aí não tem mais jeito, né? Mas a gente tem sorte que grande parte das pessoas tem os 3 mecanismos que a gente vai falar do equilíbrio ácido básico funcionando bem, que vai impedir com que essa alteração do pH seja muito abrupta, né, para que dê tempo da gente fazer alguma intervenção. Então, os mecanismos que a gente tem são, primeiro, o sistema tampão dos líquidos corporais. Então, de uma maneira sucinta, eles são sistemas que são capazes de doar e receber prótons. Então, a gente vai ter substâncias que vão comportar como ácidos e bases, e com isso elas vão fazer esse tamponamento impedindo uma oscilação brusca do pH. Então, como exemplo, a gente tem o tampão do bicarbonato, o tampão das proteínas e o tampão da amônia. Mas aí a gente vai aprofundar mais sobre isso daqui a pouco também. O segundo mecanismo, né, que a gente chama de segunda linha de defesa, seriam os pulmões. E vocês provavelmente viram isso com o Pedro Paulo, que nós vamos ter uma região lá no bulbo que a gente chama de centro respiratório, e essa região ela meio que coordena a mecânica da respiração. Então, quando a gente tem uma alteração na concentração do H+, no sangue principalmente, a gente vai ter quimiorreceptores, tanto no sistema nervoso central quanto periférico, e aí esses quimiorreceptores vão enviar sinais para esse centro respiratório, para os núcleos, né, responsáveis pela respiração, e aí a gente vai ter um estímulo positivo para a ventilação alveolar, ou um estímulo meio que negativo, por assim dizer, da ventilação alveolar. Então, no caso de uma acidose, quando a gente tem o aumento da concentração do H+, a gente vai ter o estímulo dos pulmões a favor da ventilação alveolar para a eliminação da PCO2, que é a pressão parcial do dióxido de carbono. É aquele dióxido de carbono que está lá dentro dos alvéolos. E o nosso terceiro mecanismo seria os rins. E os rins, eles são responsáveis pela eliminação de uma urina mais ácida. Então, quando o indivíduo está em acidose, o papel da urina vai ser eliminar aquele excesso de ácido que tem no organismo,
Por isso, a gente pode ter uma eliminação de uma urina mais ácida ou também mais básica quando o indivíduo está com alcalose. E essa eliminação, né, ela vai principalmente acontecer no túbulo contornado distal, mas também um pouquinho no ducto coletor. E agora, em termos de tempo e eficiência, né, a gente diz que o sistema tampão dos líquidos corporais, eles são instantâneos. Aquelas substâncias, elas já estão presentes no organismo, e assim que a gente tem um desequilíbrio na concentração, esse sistema tampão ele vai fazer o tamponamento daquilo que está em excesso. Só que os sistemas tampões, né, eles meio que auxiliam porque eles meio que seguram o pH. E aí isso dá tempo para outros mecanismos que são os pulmões e os rins consigam, então, realizar a sua função, beleza? E aí vocês podem estar se perguntando um pouco sobre os pulmões, o que a PCO2 tem de relação com o H+. Quando a gente vê uma reação química, né, quando a gente aumenta a concentração de H+, por exemplo, a gente aumenta a associação com o bicarbonato, né, porque o bicarbonato ele vai lá e tampona o H+, e isso forma um ácido carbônico. Aí a gente tendo aumento de ácido carbônico, esse ácido carbônico se dissocia em CO2 e água. Esse CO2 lá nos pulmões, a gente chama de PCO2. Por isso que quando a gente tem um aumento do H+, da concentração de H+, a gente tem logo um aumento da concentração de dióxido de carbono e, consequentemente, da PCO2. Bem, agora uns conceitos, né, sobre o sistema tampão. Como eu falei, ele é um sistema formado, né, por mais de uma molécula, né? Então, formado por 2 ou mais moléculas que podem doar e receber H+, né? E elas se combinam e essa combinação impede a oscilação brusca do pH. Quando a gente fala de química inorgânica, por exemplo, a gente tem várias teorias, né? Quando a gente fala do que é ácido, do que é base. Só que a gente hoje vai se basear na teoria de Brossard-Lowry, que fala, né, que moléculas ácidas, que ácido é tudo aquilo que doa H+, enquanto que base é que recebe H+, tá? E aí um ácido forte seria o ácido clorídrico, o HCl, né, que libera muito H+ em meio aquoso, enquanto que uma base forte seria o NaOH, né, o hidróxido de sódio, que recebe muito H+. Compensação, ácido fraco, a gente teria o ácido carbônico, tá? E uma base fraca, a gente teria o bicarbonato de sódio, que são justamente que vão participar do nosso sistema tampão. A gente vai falar muito desses dois. Bem, isso aqui é também um pouco do que a gente viu em bioquímica. E aí, vamos supor que a gente tem uma solução e a gente está colocando hidroxila nessa solução. Vocês conseguem perceber, né, que quanto mais hidroxila a gente coloca, maior fica o pH. O pH ele fica mais básico, né? Isso porque a gente não está falando de um sistema tampão, é um sistema normal, que não tem as funções que a gente fala de um tampão. Mas aí, quando a gente fala de um tampão, né, como o bicarbonato, como a amônia, assim que a gente coloca, né, vai titulando a reação com hidroxila, a gente percebe que vai chegar um momento em que essa reação ela vai ficar um pouco mais devagar, né? E principalmente quando a gente chega, né, no pK daquele sistema. Então, o pK é a constante de dissociação, né? Com certeza vocês já ouviram falar disso, que é quando, né, um sistema ele tem metade de tudo protonado e metade desprotonado. E a gente fala que o pK de uma substância, quando ela é igual ao pH daquele meio, a gente tem um maior poder de tamponamento. Então, a gente vai falar de alguns sistemas tampão e cada um deles vai ter um pK específico e, consequentemente, eles vão ter um maior poder de tamponamento em um pH diferente. Então, vocês conseguem, então, raciocinar e entender que um sistema tampão é isso que ele vai fazer. Mas é claro que, dependendo da quantidade de ácido ou de base que tenha no organismo, pode ser que esse sistema tampão ele tenha alguns problemas em tamponar tudo. Por isso que ele não é um dos mecanismos mais eficientes. Então, da gente dividindo o sistema tampão em regiões, né, a gente vai ter no meio intracelular o sistema proteico, o sistema tampão proteico, como exemplo da hemoglobina, e também o fosfato. Uma coisa interessante também da bioquímica é que
há alguns aminoácidos, né, que possuem mais de um pK, então, como vocês podem ver, o glutamato aqui, e isso indica que em diferentes pHs ele consegue fazer um bom tamponamento, o que é uma coisa muito boa, né? E a gente diz que os tampões proteicos são um dos mais eficientes que a gente tem. A gente tem da hemoglobina, como eu falei, né? Ela acontece nos eritrócitos, mas ela também tem influência lá nos pulmões, né? E está bastante associada com as trocas gasosas também. Já tampões no meio extracelular, a gente vai ter o sistema tampão bicarbonato e o fosfato, como esse exemplo aqui, o tampão bicarbonato, que eu até falei um pouquinho com vocês quando eu falei sobre os pulmões. E a gente também vai ter tampões no líquido tubular, como a amônia e o fosfato e o próprio bicarbonato. Mas aí, por questões de tempo, a gente vai focar um pouquinho mais nos rins, no controle do equilíbrio ácido básico. Então, a correção renal se dá por formação de tampões, né? Principalmente tampão amônia e fosfato, e também por células tubulares específicas, que a gente vai falar mais tarde. Grande parte dessa correção renal ela vai acontecer no túbulo contornado distal, não sei porque eu botei ducto aqui, mas é túbulo contornado distal. Quando a gente tem excesso de H+, ou seja, excesso de ácido, a gente vai ter, então, a eliminação desses conjugados aos tampões. Então, como a própria Regina falou, é muito difícil, a gente não vê H+ livre sendo eliminado, ele sempre vai estar conjugado aos tampões. Então, de uma maneira geral, a gente vai ter secreção do hidrogênio, reabsorção do íon bicarbonato, filtrado e também produção de novo íon bicarbonato através desses dois sistemas tampão. Então, como eu falei, a gente vai ter essa ação mais acentuada no controle do equilíbrio ácido básico no túbulo contornado distal, que está aqui. E a gente vai ter dois tipos celulares, que são as células intercaladas alfa e as intercaladas beta. As intercaladas alfa, né, na membrana luminal ou apical, a gente vai ter uma hidrogênio ATPase e uma hidrogênio potássio ATPase. Essas ATPases, elas vão secretar o H+, né, que veio do sangue. E quando esse H+, ele chega no fluido tubular, a gente vai ter até o próprio sistema tampão bicarbonato aqui, a gente vai ter, então, esse H+ secretado sendo tamponado de imediato pelo íon bicarbonato no fluido tubular. A gente vai ter a formação do ácido carbônico que se dissocia em CO2 e água graças à anidrase carbônica. Esse CO2 ele é difusível na membrana, então ele passa para dentro da célula, junta com a água que veio também do interstício, graças à anidrase carbônica, né, ele vira ácido carbônico de novo. Aí a gente tem água, a gente tem H+, e íon bicarbonato. Né? Então, a gente tem esse ciclo acontecendo, a gente tem a secreção do H+, graças a essas ATPases, e também a reabsorção do íon bicarbonato num contratransporte com o cloreto. Então, a gente fala que as células intercaladas alfa, elas estão mais ativas quando a gente tem um indivíduo com pH normal ou ácido. Então, quando o indivíduo em acidose, a gente vai ter o estímulo para a secreção do H+, e para a reabsorção do íon bicarbonato. Já as células intercaladas beta, elas são muito parecidas com as alfas, só que é ao contrário. A gente vai ter o contratransporte com o cloreto, né, do íon bicarbonato na membrana luminal, e a gente vai ter hidrogênio ATPase na membrana basolateral. Então, aqui a gente vai ver a reabsorção do H+, e a secreção agora do íon bicarbonato. Então, as células intercaladas beta, elas são mais ativas quando a gente tem uma situação de alcalose, tá certo? Bem, agora sobre o sistema tampão fosfato, né? A gente viu naquele slide sobre o sistema tampão dos líquidos corporais que o fosfato está presente tanto no meio intracelular, no meio extracelular, no líquido tubular. Só que, devido, né, à baixa concentração que ele tem no líquido extracelular, como no plasma, esse tampão fosfato ele não é tão eficiente quanto o bicarbonato. Só que ele está muito presente no líquido tubular e também no líquido intracelular. Então, como a gente tem uma concentração maior de fosfato nesses dois meios, acaba que sua eficiência nessas duas regiões ela é mais alta. E uma outra coisa sobre o tampão fosfato é que o seu pK, sua constante de dissociação, ela é muito próxima ao fluido tubular, ao pH do fluido tubular.
o que aumenta ainda mais o poder de tamponamento do fosfato. Então, sobre o sistema tampão-fosfato, né, é basicamente o que a gente viu, né, a gente aqui tem aquele tamponamento acontecendo, né, com íon bicarbonato, com esse H+, que é secretado, mas quando a gente não tem íon bicarbonato disponível, né, para poder tamponar esse H+, ele vai, então, ser interceptado por exemplo, o hidróxido de sódio, de potássio, de fosfato, o dihidróxido de fosfato, enfim, esse camarada aqui. E aí, esses dois, então, juntos, né, vão formar um sal de fosfato, que aí vai ser eliminado na urina dessa forma aqui. Já o sistema tampão-amônia, né, ele vai ter início lá no túbulo contornado proximal, através do metabolismo da glutamina. Então, a glutamina é um aminoácido que consegue passar tanto por essa membrana basolateral quanto a luminal. E aí, quando a glutamina é metabolizada, ela vai gerar amônia, íon H+, e alfa-cetoglutarato, que também é metabolizado e forma 2 íons de bicarbonato. Esses são já reabsorvidos, né? E aí a gente vai ter, então, a formação, né? Essa amônia ela pode ser protonada, ela pode receber esse H+, e se transformar em íon amônio. Então, esse íon amônio ele pode, né, passar para o fluido tubular, assim como a amônia. Só que, diferente da amônia, uma vez que a amônia recebe um H+, e vira íon amônio, ela não consegue mais deixar o compartimento, né? Então, ao longo do néfron, né, a gente vai ter essa reação entre amônia mais H+, formando íon amônio, né, uma reação reversível acontecendo, né? E aí vai chegar aqui na alça de Rayleigh ascendente segmento espesso, que a gente vai ter um aumento, né, da reabsorção dessa amônia, né? E aí o interstício, né, ele vai acabar ficando muito concentrado da amônia, do íon amônio. E aí essa amônia ela acaba, então, sendo forçada a deixar, né, essa região do interstício, e ela migra para o ducto coletor. E aqui no túbulo contornado distal, né, a gente vai tendo aquela, principalmente em caso de acidose, as células intercaladas alfa secretando H+. Então, a amônia que está aqui presente, ela recebe esse H+, e aí ela vira o íon amônio, né? E esse íon amônio, ele é eliminado. Por isso que a gente chama esse sistema tampão amônio de aprisionamento iônico, porque uma vez que a amônia aqui no ducto coletor, ela recebe o H+, esse amônio ele não consegue deixar o fluido tubular, e aí ele só é eliminado também como um sal de amônio. Agora, fechando aqui, a gente vai ter dois distúrbios, a gente vai ter duas classificações de distúrbios associados ao equilíbrio ácido básico. Então, a gente vai ter distúrbios metabólicos, que tem como referência a concentração do íon bicarbonato, e a gente também vai ter distúrbios respiratórios, que tem como referência a PCO2. Então, no caso de uma alcalose respiratória, que é quando a gente tem a diminuição da pressão parcial do dióxido de carbono, geralmente, né, situações como que acabam obstruindo, né, os alvéolos ou dificultando as trocas gasosas são situações em que a gente tem... Mentira, gente, confundi. Vamos de novo. Então, a alcalose respiratória seria a baixa queda da PCO2. Então, a queda da PCO2 é quando a gente tem situações de hiperventilação. Então, crise de ansiedade, asma, crise de pânico, tudo isso vai estimular uma respiração, né, uma ventilação voluntária, né, por parte do indivíduo, e com isso a gente tem uma eliminação da PCO2. E como mecanismo compensatório, né, quando a gente diz mecanismo compensatório, é sempre o outro mecanismo. Então, se a gente está falando aqui dos pulmões, a gente vai ter uma compensação renal. Então, para que a gente restabeleça, né, o pH adequado, a gente estimula a secreção do íon bicarbonato, né, para que a gente não tenha um aumento ainda maior do pH, e a gente também estimula a reabsorção do H+. Aí agora, falando da acidose respiratória, né, que é aquilo que eu estava falando antes, que é quando a gente tem o aumento da pressão parcial do dióxido de carbono. Então, qualquer doença que tenha alguma coisa que obstrua os alvéolos, né, que dificultem a hematose,
pode ser um agravador e pode culminar em acidose respiratória. Então, enfisema pulmonar, pneumonia, são exemplos de situações que o indivíduo pode tender a acidose respiratória. Então, como mecanismo compensatório, né, para impedir ainda mais que esse pH diminua, a gente vai ter a secreção do H+, né, por parte dos rins, né, e a reabsorção do íon bicarbonato para, né, ajudar no tamponamento e impedir com que esse pH diminua cada vez mais. Já quando a gente fala de alcalose metabólica, né, a gente quer dizer que tem um aumento da concentração do íon bicarbonato. Então, uma das situações em que a gente pode ver isso, né, é, por exemplo, no vômito, né, que aí todo o componente ácido gástrico é eliminado pelo vômito. Então, a gente tem uma proporção de base, acaba tendo uma proporção de base maior do que de ácido no nosso organismo. Ou pode ser também por meio do consumo assim, de substâncias alcalinas, né, como aquele eno, né, o próprio bicarbonato, né, que é o eno e tal, e isso pode, então, aumentar a concentração do íon bicarbonato. E aí, como medidas de compensação, né, a gente vai ter a hipoventilação por parte dos pulmões, só que essa hipoventilação, ela não pode perdurar a longo prazo, né, porque isso vai culminar na diminuição da PO2, né, que é o oxigênio, e aí a gente precisa do oxigênio. Então, a gente vai ter a hipoventilação, uma ventilação mais lenta, porém não a longo prazo, é por isso que os rins eles também acabam, né, compensando. Então, a gente vai ter a secreção do bicarbonato, principalmente. Já numa acidose metabólica, né, a gente vai ter uma diminuição da concentração do íon bicarbonato. Então, casos de diarreia, por exemplo, né, ou também consumo de fármacos, né, que inibem, por exemplo, a anidrase carbônica, a gente tem, então, uma diminuição da concentração do íon bicarbonato. E como mecanismos que a gente tem para tentar restabelecer o pH, a gente vai ter a hiperventilação, tá, feita pelos pulmões, e a secreção do H+, pelas células lá dos rins. E aí, como eu falei, a compensação, ela parte sempre do outro mecanismo, né? Só é no caso de distúrbios metabólicos que a gente também vai ter a participação renal. Mas a gente também tem distúrbios mistos, que seriam distúrbios tanto metabólicos quanto respiratórios. Né? No caso de um diabético descompensado, a gente tem uma origem metabólica, né, de um distúrbio metabólico, só que os desdobramentos eles vão além dos rins. A gente vai ver que os pulmões eles vão desempenhar um papel muito importante nessa condição. Então, um diabético descompensado seria um diabético, por exemplo, que não sabe que tem diabetes ou que não faz o tratamento adequadamente. Então, a gente vai ter um aumento da glicemia, essa glicose ela não está chegando nas células, então a gente vai ter uma alta glicemia. Só da gente ter uma alta concentração de açúcar no sangue, nos vasos, nos órgãos, já é um problema sério, mas a grande questão é que a célula ela não está recebendo essa energia que viria da glicose. Então, ela precisa, né, optar por uma outra via alternativa para poder ter energia, que seria a quebra de gorduras, né? Então, a gente vai ter, então, a degradação de gorduras e isso vai formar corpos cetônicos. E corpos cetônicos são ácidos, né? Então, a gente vai ter um acúmulo de H+. Esse H+, nos líquidos corporais, ele vai ser, quando a gente chega fala do plasma, ele vai ser logo tamponado, né, pelo íon bicarbonato. Por isso, a gente vai ter uma concentração plasmática de íon bicarbonato menor, porque esse íon bicarbonato, junto com o H+, forma o ácido carbônico. E aí, o ácido carbônico, como eu falei, ele se dissocia graças à anidrase carbônica e gera CO2 e água. Então, a gente vai ter um aumento da concentração de H+, por conta dos corpos cetônicos e também um aumento de CO2. Esse CO2 aos pulmões, né, eles se armazenam nos alvéolos e a gente tem aquele estímulo iniciado graças aos quimiorreceptores, que aí vão estimular a ventilação alveolar, nesse caso, para poder diminuir a pressão parcial do CO2. E aí, como eu até esqueci de comentar, né, o sistema tampão, eles são imediatos, né, como eu falei. Os pulmões, eles demoram algumas horas para acontecer, às vezes dias, né, mas geralmente são horas para que esse mecanismo seja ativado.
E os rins, né, eles demoram um pouco mais para poder secretar e reabsorver substâncias. Então, né, esse acúmulo de H+, após alguns dias, vai, então, a gente vai ter o estímulo nos rins à secreção do H+, tá? Principalmente pelas células intercaladas alfa, e com isso a gente vai aumentar, porque junto da secreção do H+, a gente vai ter a reabsorção do íon bicarbonato, então o íon bicarbonato plasmático, ele vai aumentar e vai chegar à sua concentração normal, e a gente também vai promover a síntese da amônia através do metabolismo da glutamina. E aí a gente vai ter também a eliminação ácida, né, desse H+, junto, né, com o íon amônio. Tá? Então, esse é um exemplo de um distúrbio misto, que tem tanto relação e desdobramentos tanto pulmonares quanto renais. E é isso, pessoal. Essas são as referências. E muito obrigada. Aê! Parabéns! Eu vou interromper aqui a gravação, só um minutinho. Ai, gente, nervosismo.